Não é sobre ter todas as pessoas no mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ter abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos ao vivo mais um programa Direção Espiritual. Você sabe que uma das percepções que mais fazem diferença na vida é a do tempo. Porque se tem uma coisa que foi radicalmente modificada no ser humano, é justamente a relação com o tempo. Na filosofia, eu me lembro quando eu era um aluno de filosofia, há muitos anos, né? O professor dizia para nós que a mudança como nós nos relacionamos com o tempo causou as grandes transformações. A facilidade com que a gente vai, com que a gente volta. E naquela época ele ainda não se referia à facilidade com que a gente se fala, que se tornou ainda muito mais revolucionário. Eu estudei filosofia há mais de 20 anos. Naquela época nós não tínhamos internet, estavam começando. Nunca imaginávamos que nós iríamos nos falar com tanta facilidade, com tanta rapidez. Não passava pela nossa cabeça essa possibilidade de ficar conectado agora mesmo, né? O Christian falou, boa noite, seu Christian, tudo certo? O Christian falou para mim assim, vamos cantar aquela música que você gravou, Trem-bala? Aí esse meio minuto antes, digita na internet, encontra a letra que a gente não sabe ainda, embora a gente goste da música, né? Não sabe toda de cor. Essa facilidade, a vida nos colocou assim o tempo todo. Eu mando uma mensagenzinha, eu falo com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos antes, tinha que mandar o quê? Uma carta que levaria um tempão até chegar, depois um outro tempão até voltar a resposta. Hoje não. Às vezes você fazia um telefonema, era a maneira mais rápida. Você grava um áudio, você envia, tudo hoje facilita. Mas por incrível que pareça, isso acaba colocando em nós uma displicência com o tempo, que vai
prejudicando muito a qualidade da nossa vida. Porque isso é muito contraditório, né? Por que nós temos hoje tanta facilidade de estar próximos, de estabelecer vínculos, de comunicarmos, e ao mesmo tempo parece que com dificuldade de manter vínculos, de fazê-los durar, até mesmo de criar essa satisfação interior de ter alguém na nossa vida que de fato represente aquele cantinho do mundo que a gente procura e que a gente precisa para a gente poder ser quem a gente é. Porque apesar do mundo ser tão grande, nós estamos conectados a tantas pessoas e a tantas situações, pessoas conhecidas e desconhecidas. Se você entra aqui numa rede social, olha, você tem milhões, eu tenho praticamente 16 milhões de seguidores nas redes sociais, contando todas elas. O Facebook, que é a outra rede que eu não gosto, né? Eu não tenho lá, mas tem uma página. O meu Twitter, o meu Instagram, foi juntando, dá 16 milhões de pessoas. Então, estão todas aqui acessadas, podem ser acessadas a um toque. Um toquezinho e você entra em contato com as pessoas. Agora, por outro lado, esse mundo que nos facilita viver o encontro também nos dificulta, às vezes, viver a intimidade. Que é diferente, né? Parece que o encontro nem sempre é íntimo. A intimidade é aquela oportunidade que nós temos de quebrar as regras do mundo que está de fora, para que as regras deste mundo que é de dentro possam prevalecer. Nem sempre nós temos o direito à intimidade. Primeiro porque nós estamos devassados. Se tem uma coisa que acabou com o mundo contemporâneo, nesse mundo de hoje não existe mais privacidade. A gente pode ter até ter a ilusão de que você faz alguma coisa escondida. Não, mas está tudo na tal da nuvem. Se um dia se essa nuvem resolver chover, só Deus sabe o que vai cair dela. É a vida de todos nós, numa nuvem virtual, né? As fotos que você tirou, que você apagou depois, porque te expôs de alguma forma, você não ficou bem, aquele biquinho que todo mundo faz, a mesma foto, tem umas pessoas, é impressionante, tem umas pessoas, deveria ter um dispositivo no celular que fala assim, opa, esse biquinho você já fez na foto anterior, muda. Tá uma mesmice, né? Uma exposição excessiva, o tempo todo uma necessidade de contar onde se está, com quem se está, como se o fato de nós não contarmos e não mostrarmos, como se perdesse a consistência do vivido, como se não fosse real, como se não fosse verdadeiro. Não, essa intimidade não carece de publicação e é ela que nos deixa felizes. Quando você volta para sua casa e você identifica que aquele cantinho de mundo é que faz todo valer a pena. Essa canção da Ana Vilela, que eu tive a graça de gravar nesse CD, que nós vamos lançar aqui na Canção Nova, na Festa da Misericórdia, ela, quando eu ouvi a primeira vez, você também deve ter recebido essa gravação, que era muito simples, né? Era a Ana cantando voz e violão, sem nenhuma produção, e ali você entende o poder de uma música. Realmente, não precisou de um grande arranjo, não precisou de uma grande interpretação, ela cantando despretensiosamente, dando um recado que parece que nós já estamos cansados de ouvir, porque nós já ouvimos isso muitas vezes, que a vida vale a pena, que a gente precisa prestar atenção nas pequenas coisas. Não é um discurso novo, nós já ouvimos isso de outras formas, em outros momentos, mas de repente, com aquele violão, aquelas frases bem conectadas, como essa música abriu os olhos de muita gente e fez criar até mesmo uma indisposição com aquilo que estava vivendo. Porque eu tenho isso para mim como regra, sabe? Há situações que se elas não causam uma indisposição em nós, nós vamos até saturar. Então se eu não problematizo a minha relação com essa falta de intimidade, é possível que eu vá ficando cada vez mais devassado, permitindo essa devastação. Estou sendo o tempo todo invadindo, porque eu aceito a invasão.
E eu vou contando o tempo todo eu preciso mostrar. E quando eu percebo, eu já não tenho mais intimidade. É como você ir para jantar com um amigo e a foto do jantar ser mais importante do que aquilo que você viveu. E mesmo porque eu acho que algumas coisas a gente precisa ser só nossas, né? Não precisa ser publicado. Mas a música chegou e nos fez perceber tudo isso. Há uma insatisfação muito presente hoje. Embora a gente se fale tanto, há um vazio dentro de nós, uma espécie de solidão, que isso não preenche. Em última instância, nós temos necessidade mesmo do encontro, da intimidade, porque é isso que nos fortalece. No final de semana agora nós tivemos em Belo Horizonte uma feliz iniciativa do meu querido amigo Padre Alexandre, da Igreja Nossa Senhora Rainha, lá no Belvedere, com um congresso lindo sobre liberdade. Uma proposta arrojada, eu sempre digo isso para ele. Admiro muito quando uma paróquia se dispõe a trazer conteúdo aos fiéis, trazendo outras pessoas, até mesmo de outras denominações religiosas, pregadores, que poderão agregar à vida cristã daquela comunidade. Esse ano até com a presença do Leandro Carnal, que é um homem assumidamente ateu, mas que nos deu uma lição de ética, de uma reflexão lúcida sobre os 7 pecados capitais à luz da filosofia e também da teologia, porque apesar dele ser ateu, é um cara que estudou muito a teologia, foi jesuíta. Essa oportunidade de ouvir para que os nossos desassossegos sejam colocados na pauta da vida. Porque nada pode nos desassossegar mais do que você ouvir uma pessoa refletindo sobre aquilo que está silencioso em você, mas já está lhe incomodando. É muito bom quando o nosso descontentamento encontra a palavra que vem de fora e que corrobora aquilo que você está sentindo, e você coloca o desassossego para ser levado a sério, e aí alguma coisa acontece. Eu saí de lá e percebi que isso foi muito real, muito concreto nas pessoas que fizeram o congresso. Um desejo de ir buscar o conhecimento, de ir superar o que estava antigo dentro de nós. Sabe, uma nova forma de viver em relação a essa tecnologia, né? Que tanto nos escraviza e que às vezes nos priva de estar uns com os outros. Lá em casa, volto a dizer, celular não vai para a mesa. Primeiro porque é uma coisa anti-higiênica. Hoje eu achei ótimo, porque naquele programa da manhã, da Ana Maria Braga, estava dizendo que o celular é igual dinheiro, empata com o dinheiro, de bactérias e sujeiras. Não é assustador isso? Você tem um vaso sanitário no celular, de tanta sujeira que tem. Aí, quando eu vejo isso em cima da mesa, me causa uma certa indisposição de verdade, porque eu acho que mesa é um lugar tão sagrado, né? O lugar do nosso alimento. Então, o celular que vai para todos os lados, que fica no chão, que vai para o banheiro, que fica na bolsa, que já é uma imundície, vai para o console do carro, que é imundo também. Aí você põe ali no meio da comida que você vai comer, isso é péssimo. Primeiro por isso, porque é contra a nossa higiene. Se eu lavo as mãos para comer, eu tenho que ter respeito pelo outro. É uma forma de respeito pelo outro. Eu lavo as mãos, eu vou pegar na mesma colher que ele que vai servir os alimentos. Então, se eu chego com a mão suja e mexo no meu celular, que é imundo o tempo todo, não adianta eu ter lavado as minhas mãos. Então é uma regra, porque senão a gente não se encontra. Nada pode ser mais urgente naquela hora do que a sua alimentação. Você se conceder o direito de se alimentar com dignidade. Lá no congresso nós falamos dessa liberdade que precisa ser tocada em todas as suas dimensões. Sabe, eu ser livre de tudo isso que me oprime. Então, até quando eu vou para a mesa, no primeiro momento pode me causar um desconforto, mas eu vou largar o meu celular aqui, parece que eu estou sem um rim. Ele fica ali, parece que meu rim parou de funcionar. Eu fico sem o celular, parece que tem uma falência múltipla dos órgãos. Experimenta isso.
Experimenta esse desconforto e você vai ter assunto com o outro. Você vai ter a oportunidade de fato estar com o outro. Na semana passada, eu fui para a Amazônia gravar um quadro do programa da Angélica. É uma iniciativa muito bonita de mostrar onde o bem acontece. E eu fui convidado para mostrar uma iniciativa lindíssima que está sendo realizada por uma ONG de jovens de São Paulo e que, enfim, eu não posso contar porque depois vocês vão ver. Mas é uma história linda que eu fui presenciar, eu fui ver acontecer. E para isso eu fiquei 2 dias lá, na comunidade ribeirinha. 2 dias num lugar sem energia elétrica, sem celular, é claro, porque não tem como carregar o tal, ele não tem sinal nenhum. E no primeiro momento foi um desconforto muito grande. E eu me recordei disso que eu estou dizendo para vocês. Eu preciso ser livre, até para eu estar num lugar como esse. Porque se eu tenho uma dependência dessa tecnologia que me impede de estar com as pessoas, aí quando você esquece, eu com toda sinceridade, com umas 3 horas que eu estava lá, eu não lembrava mais do meu celular. E foi muito interessante porque no outro dia, eram 4 horas de lancha, de barco era 18 horas, até a cidade mais próxima, porque era muito afastado mesmo. Quando nós começamos a chegar no lugar, alguém falou assim, opa, já tem sinal do celular. Me deu uma sensação assim de vontade de estender esse tempo, porque me fez bem, do fundo do meu coração me fez bem. Era como se eu estivesse ficando, tirando um pouco das toxinas que essa facilidade de estar no mundo e com o mundo deixa na gente. E de repente eu pude experimentar 2 dias onde o outro era o encontro. E não a virtualidade que me cerca. E foi muito bom porque eu descobri que posso ficar assim, que eu vivo. Eu vivo. Eu sou muito conectado. Eu tenho uma vida intensa, posso dizer, com as redes sociais. Eu não deixo de trabalhar por causa disso. Eu sou um menino trabalhador, não sou vagabundo. Eu tenho, na dinâmica do meu dia, minhas redes sociais fazem parte. Mas eu estou dizendo de uma coisa que antecede isso. É do perceber como essas realidades, essas situações podem nos privar uns dos outros. E de repente eu perco a percepção do tempo, que é o que eu estava dizendo logo no início. E que essa música me chama a atenção. Ela vai passando a limpo as minhas escolhas, né? Se você escuta o trem-bala, você percebe que esse trenzinho passa pelas veias do seu coração e vai te fazendo um monte de perguntas sem nenhuma interrogação. É apenas a menina concluindo que não é sobre isso o mais importante. Não é sobre chegar. É perceber o caminho. Não é ter o dinheiro, mas é perceber que de fato, qual é a alegria que ele pode me trazer. E aí você entra na dimensão da riqueza que não é material. Porque o nosso tempo nós o gastamos muito na edificação de questões materiais. Pode observar. Muito pouco tempo nós dedicamos às nossas riquezas imateriais, que é o amor, é o perdão, é o crescimento interior, é a leitura. Eu me dedicar a ler um livro para permitir que aquele conhecimento venha me agregar, isso é imaterial. É o que não se rouba de nós. E é o que o professor Leandro provocou em todos nós que estávamos lá, com aquela aula magna, com uma cultura invejável. Sabe, uma capacidade de buscar os autores, de falar sobre eles, de trazê-los para a dinâmica do que ele estava nos propondo refletir. Isso é imaterial. Quando uma pessoa abre a boca, ela começa a demonstrar o imaterial que a enriqueceu.
o conhecimento, a sabedoria que nos chega somente quando nós estudamos. É sobre isso tudo. É sobre a riqueza que nós não podemos contabilizar com os números, nem tampouco no extrato de um banco. É um investimento que não será contado matematicamente, mas que poderá ser percebido no olhar de quem está perto, no seu olhar, que é essa satisfação de estar aqui, de protagonizar a vida que você protagoniza, de ser quem você é, de amar quem você ama, de fazer o que você faz. É sobre isso. Nós precisamos começar a pensar sobre as realidades e as situações que de fato interessam, que de fato não podem ser adiadas. Às vezes nós adiamos questões tão fundamentais, tão importantes, por causa da nossa relação desordenada com o tempo. Segura teu filho no colo, abraça os teus pais enquanto estão aqui. São questões simples demais e que às vezes entram no coração da pessoa na hora certa. Volto a dizer, a nossa relação com o tempo, porque nós não a percebemos, porque nós deixamos de perceber o tempo pelo tanto de coisa que nós fazemos, pela rapidez com que a gente vai e volta. Só nessa semana, quantos 1000 quilômetros eu percorri? Sim, é bom, isso é bom. Você vai e volta numa rapidez. Mas e a gente? Como é que nós ficamos no meio dessa rapidez toda? Como é que eu percebo o que está acontecendo? Ou se eu já chego só para realizar e ir embora imediatamente, eu nem sempre vivo o que eu preciso viver ali. Porque eu já chego pensando no lugar para onde vou depois. Eu nunca estou onde deveria estar. É igual a sala de estar da Ana Hickman, né? Aquele tamanho de sala onde ninguém está, ela mesma disse. É a sala de estar onde ninguém nunca está. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós nunca estamos onde deveríamos estar. O corpo até foi, mas eu já estou aqui planejando onde estarei daqui a pouco. Ou então eu estou agindo de estar com você, falo com você a semana inteira no celular. Ai, que bom que a gente vai se encontrar. Ai, que bom que nós vamos passar uns dias juntos. Aí quando você chega, eu começo a falar com o outro. Não percebo que você chegou. Ou então o encanto de você ter chegado só dura nos primeiros momentos. Depois eu já começo a programar encontro com outros. Ai, que bom que semana que vem estaremos juntos. E eu nunca estou com quem eu de fato estou. Nós nunca estamos onde deveríamos estar. Porque nos falta, sabe? Sei lá qual é esse defeito que nós estamos construindo. O desrespeito, né? Às vezes o outro você está falando com você, você está assim. Pode falar que eu estou te ouvindo, viu? Mentira. Está ouvindo nada. Porque ouvir não é só aqui. O ouvir é o olhar para o outro. É ele perceber que naquele momento você está dando a ele o seu tempo. É isso que faz a gente se sentir ouvido. Da mesma forma como é isso que faz com que a palavra tenha efeito. Quando você percebe que há uma conexão entre aquele que diz e a palavra que está sendo dita. Senão a palavra é vazia, o olhar é vazio, o ouvido é vazio. É muito difícil ser inteiro nos dias de hoje, com tantos instrumentais que nos despedaçam tão facilmente. É muito difícil a gente ter uma rotina de crescimento, de empenho pessoal, de busca pessoal, se tudo sopra para nos jogar para fora, para nos tornar fúteis e superficiais. A gente volta já já com o programa de direção espiritual. É um rápido intervalo. Fica aí com a gente. Estamos de volta com o programa de direção espiritual. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos divulga. A gente sabe que o programa se torna conhecido assim. Alguém vai dizendo para outro, né? Uma pessoa fala para outra. E assim vamos chegando a tantos corações. Muito obrigado. Minha gente, no dia 6 de abril, eu estarei em Uberlândia,
lá nós faremos um projeto novo chamado Sagrado dos Dias, que é um show que nós apresentamos. Começamos em Belo Horizonte, lá no Congresso do Padre Alexandre. Foi muito especial, é um projeto, um quarteto. Nós vamos levar esse projeto a Uberlândia no dia 6 de abril. No dia 7 eu estarei em Campinas. Lá é o show com a banda. Chama A Estrada Sou Eu. Será às 22 horas, é um pouco mais tarde. E é lá no Centro de Exposições Expo Dom Pedro. Você que é de Campinas, tem muito tempo que eu não vou aí, vai ser uma alegria poder voltar. Você é nosso convidado. Você aí da região de Campinas, se quiser estar conosco, programe a sua caravana. Venha para a gente ter uma noite muito especial. Você pode comprar o seu ingresso pelo ingressorapido.com.br ou então na bilheteria da Expo Dom Pedro. Campinas e região, então, dia 7 de abril, às 22 horas, no Centro de Exposição Expo Dom Pedro. E no dia 8, o nosso encontro é em Ribeirão Preto, com esse povo tão querido que sempre me recebe tão bem. Dia 15, em Santa Maria. No dia 16, em Frederico Westphalen. Estou aprendendo a falar. Depois, no dia 22, a Festa da Misericórdia, é o final de semana. No sábado, eu estarei aqui à tarde para celebrar a missa das 16 horas, não é isso? Ou é às 15? É 16 mesmo. Às 16 horas nós teremos a missa. À noite nós teremos 2 programas de direção ao vivo aqui. Um gravado e o outro ao vivo. Não, nenhum dos dois é ao vivo, gente. É sábado, não pode ter programa ao vivo. Tem a reprise. Não estou tão assim equivocado. Mas nós gravaremos 2 programas lá no auditório. Você vai chegar, você vai se informar como é que você vai fazer para ter acesso. É uma senha, alguma coisa assim, né? No dia. E no domingo, amanhã, na parte da manhã, eu vou fazer o lançamento do CD Clareou. Estou muito feliz. A Sony fez uma parceria com a Canção Nova e esse CD vai nos ajudar a pagar as contas aqui do mês. Canção Nova, para fechar o projeto da M Almas deste mês, o meu CD vai ajudar, se Deus quiser. Então você, se vier, vai ter a oportunidade de levar o CD autografado e também levar para alguém que você queira presentear. O CD vai ajudar nas contas do mês. Esse projeto novo vai cumprir esse papel aqui também. Estamos muito felizes, a Festa da Misericórdia é sempre muito especial. Você é convidado nos dias 22 e 23 de abril para estar conosco. A gente estava falando aqui das dificuldades que nós enfrentamos com essa vida tão corrida, né? E uma menina tinha acabado de me mandar aqui uma mensagenzinha no Twitter dizendo: Padre, eu não tenho muitas vezes a percepção do tempo. Como é que foi que ela falou mesmo? Não tenho a percepção do tempo e... É isso. Eu não tenho a percepção do tempo e o meu prejuízo é justamente não ver os meus filhos crescerem. É verdade. E não é só ver o filho crescer, não, né? É não ver o pai no momento certo, porque há momentos em que a gente não pode estar longe. Há momentos em que a própria situação nos coloca. Mas há alguns momentos que nós temos de escolher. Eu acho que quando a vida nos coloca, ainda não é um valor. O valor é quando a gente escolhe estar. Eu não precisaria estar, mas eu vou. E é sim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. É como viver viciado. O viciado, ele vai ficando, à medida que a toxina vai entrando na sua corrente sanguínea, ela vai criando uma dependência. E
naturalmente a pessoa deixa de ser livre para escolher aquela droga. É o organismo que pede, o organismo ficou dependente, perdeu a liberdade. Porque eu escolho, da mesma maneira como eu sou dependente da água. Eu não posso eu vou escolher beber a água. Não, às vezes eu tenho a sede, mas às vezes eu escolho beber sem sede. Mas o meu corpo precisa da água. Mas a água me faz bem. A água é um nutriente. Ela vai me hidratar. Ela tem o poder de me nutrir, de me trazer vida. Agora uma droga não. E porque eu estou dependente daquela droga, eu vou ficando cada vez menos livre. O hábito também nos vicia, minha gente. Nós vamos ficando viciados em hábitos ruins. E quanto mais a gente vai ficando viciado, mais nós vamos perdendo a liberdade. E você tem toda a razão, porque a não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. Geralmente, quem não tem a percepção do tempo tem a necessidade de ter datas especiais para isso e para aquilo, e só vive no momento da data especial. E a rotina, que é o de todo dia, que é essa oportunidade que nós temos de festejar o menor dos acontecimentos, né? De tornar a vida sempre especial. O simples fato de estarmos juntos. De vez em quando eu falo sobre isso nos meus eventos. Que às vezes eu encontro pessoas que têm mania de ter a louça especial. Aquela louça que fica na cristaleira, né? Que você olha, nossa, que bonito, né? Vocês usam, só para uma ocasião especial. Só que essa ocasião especial nunca chega. Nunca existe. É estranho, né? A gente ter louça que a gente nunca usa. Você quer coisa mais especial do que você estar na sua casa, com a sua família, com seus filhos? Isso é especial. Guardar para uma visita. Que visita? Que visita pode ser mais especial que o seu seio familiar? Mas são as desculpas que nós vamos arrumando. São essas bobagens que nós vamos internalizando e que acabam retirando de nós a feliz oportunidade de viver bem. Tem razão, às vezes a não percepção do tempo nos faz perdê-lo cada vez mais. Quanto menos eu percebo, mais eu perco. É igual quando você pega o celular antes de dormir e fala assim, vou dar só uma olhadinha, porque amanhã eu quero levantar cedo. Só uma olhadinha. Só ver quem postou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa, que foto bonita. Quem que é essa pessoa? Aí entra. Aí começa, aí vai. Na hora que você percebe, já se passaram 2 horas. Você ficou grudado no telefone, não dormiu, não viu nenhum conhecimento ali que pudesse de fato fazer uma diferença na sua vida. Porque se você ainda tivesse pegado um livro para ler, mas não, você foi ver fotos dos outros. Você foi ficar investigando a vida alheia. E nós fazemos isso às vezes isso todos os dias. Nós perdemos aquela oportunidade de ocupar o nosso tempo de maneira substanciosa. Sabe, de dar a nós o direito de ter uma rotina saudável, que de fato pudesse alimentar a nossa mente, o nosso espírito. Sim, porque a internet tem muita coisa boa. Ainda hoje eu vim conversando sobre isso com a Cidinha, né? A gente tem a oportunidade de ter uma aula com alguém que a gente jamais teria oportunidade de ir, mas está lá, está gravada. Se você for na internet para buscar conteúdo, você tem muitos bons conteúdos. Mas o que infelizmente chama a nossa atenção não é o conteúdo, é a futilidade, é a bobagem, é a vida do outro, é a viagem que o outro fez. É a gente entrar lá para bater boca com alguém, ou para postar os anjinhos voando, desejando bom dia todos os dias. Nossa, que canseira daqueles anjinhos. Bom dia.
Aí depois de tarde, boa tarde. Depois de boa noite. E os anjos voando, e os ursinhos carinhosos mandando beijinhos. O WhatsApp da gente, o que chega desses bonequinhos dançando não é brincadeira. Toda hora os bonequinhos estão dançando na tela. Brilhantes. Mandando beijinhos de coração, fazendo a mãozinha assim. E a gente vai engolindo isso todos os dias. Todos os dias você tem essa coisa para viver, essa rotina para viver. E o pior, sabe o que é? Tem que ter um... O pior, sabe o que é o pior? É quando você vai percebendo que esse excesso retira da palavra a possibilidade dela verdadeiramente dizer. É como você dizer eu amo você para qualquer um. Não ama. É mentira. Essas declarações de amor que você vê o tempo todo na internet das pessoas, melhor amigo do mundo, fala isso para todo mundo. Melhor amigo que a vida me deu. Aí você vai lá nas legendas dela, ela já falou isso 300 vezes para 300 pessoas diferentes. Então a palavra não diz o que verdadeiramente diz. Então nós vamos ficando vazios, ocos. As hashtag como é que chama isso? Hashtag foco, determinação. Verão chegando, não aguento. Corpo fechado. Nessas hashtags nós estamos declarando o tanto que nós estamos idiotizados, falando o que todo mundo fala. E agora está com aquela onda, é o único não sei o que você respeita. Também perdemos o valor pela palavra respeito. Tá boba a nossa vida, tá cheio de, sabe, um conjunto de futilidades. Não é sobre tudo isso que a gente precisa falar às vezes. Porque na nossa lida com o tempo, nós perdemos demais a oportunidade de fato buscar o que pode dar sustento à nossa vida. Ainda hoje mesmo eu estava falando para o Everson. Falei, olha, a melhor maneira que nós temos de envelhecer é a gente ficando amigo dos livros. Porque se a gente gosta de ler, se a gente gosta de conhecer, nós vamos ser um velhinho que vai se ocupar com maior facilidade. Você não vai ficar reclamando da presença dos outros. Deixa uma biblioteca boa. Não vejo a hora de ter tempo para essa biblioteca. Diminuir um pouco esse vai e vem e voltar a estudar um pouco. Sabe, você começar a construir uma rotina que vai lhe facilitar lidar com o tempo. E você começar a viver com mais fecundidade e com menos superficialidade. Volto a dizer, nós somos muito incoerentes. A menina tem razão. Nós perdemos tempo demais com o que não tem nenhuma importância na nossa vida. E de repente aquilo que está gritando pela nossa atenção, nem perto a gente passa. Nem perto a gente passa. Não é sobre ter todas as pessoas, mas é ter uma só. Sim, no meio dessa multidão que nós temos aqui, os milhões e milhões de pessoas que nós podemos falar, com quem nós podemos falar. Certo, não tem nenhum problema você ter. Mas nunca coloque esses milhões acima do seu cantinho de mundo. Esse cantinho para onde você volta, ele faz sentir-se bem. Porque a casa é isso, né? Um sentimento que nos ocorre quando a gente chega. Se não ocorre o sentimento, é só um aglomerado de paredes, não é lar ainda. É o sentir-se bem quando você abre a porta, por mais simples que seja. O quarto é seu, aquele cheiro é seu, aquela configuração tem significado para você. Isso, é sobre isso. O viver bem é a nossa relação com o tempo, porque a vida é trem-bala, parceiro. E quando menos a gente espera, está na hora de partir.
E aí a gente parte amargo, né? Porque a gente não parte de uma vez. Esse partir é processual. Estou sempre partindo. Mas chega um momento da vida em que eu percebo de fato que eu estou partindo. A minha juventude não me permite perceber que eu estou partindo. Mas à medida que o tempo vai se acumulando em nós, a consciência fica aguçada para perceber que está partindo. E aí é a hora. É o momento em que a fatura vem naturalmente nas mãos. E a gente, inevitavelmente, precisa olhar para o resultado da vida vivida. Você já observou? Quando a gente tem a juventude a nosso favor, você tem tanta coisa ao redor. A juventude é tão cheia de oportunidades que você não percebe que está partindo. Muito embora você já entrou no mundo partindo. Viver o primeiro dia é um dia a menos. A criança tem 1 ano. Ela tem 1 ano a menos. Se você quiser olhar pelo oposto, porque nós não sabemos o tempo que terá. Eu sei o tempo que eu já não tenho mais. Eu já tive 45. Não tenho mais os 45. É provável que eu tenha menos futuro do que eu tenho de passado. Então, quanto mais cedo aguça essa percepção do tempo, mais cedo também vão cair por terra as ilusões que me privam de perceber esse tempo. As distrações que me retiram de perceber esse tempo. Ah, padre, mas é muito angustiante pensar assim. Não, não é não. Eu não estou te propondo um jeito angustiante de viver. É um jeito prudente de viver. Hoje, por exemplo, a minha amiga Mônica Lipiani, lá de Belo Horizonte, está fazendo aniversário. Você sabe que eu não costumo citar nome de ninguém aqui, porque senão vira um festival. Ah, manda um abraço para minha mãe, um abraço para meu pai, aniversário dele. Não. Mas a Mônica é uma pessoa que eu admiro muito. Foi nela que eu me inspirei para fazer as lâminas de porcelana naquele personagem. Que virou uma piada entre eu e ela. Assim, eu nunca fiz lâminas de porcelana. Mas a Mônica é um ser humano que eu admiro de verdade. Eu admiro tanto que às vezes eu me emociono de vê-la viver. Outro dia mesmo, ela fazendo uma declaração de amor assim pública para uma outra amiga dela, ela me fez chorar com o que ela falava, da maneira como ela falava. Porque a Mônica é intensa. A Mônica é um ser humano para quem Jesus diria assim, eis aqui, igual ele falou, eis alguém que eu não encontro hipocrisia. Ela pode ter as hipocrisias dela, mas ela é tão para fora, ela vive tão intensamente, que não sobra muito espaço para hipocrisia. Ela é uma grande decoradora, uma mulher de um bom gosto. E eu aprendi a amar a Mônica como se ela fosse minha irmã. Sabe como começou a minha história com ela? Ela decorava o meu camarim em Belo Horizonte. E um dia a Léo chamou a atenção para mim, padre, quem faz o camarim é a Mônica. E foi amor à primeira vez. Quando eu olhei para a cara dela, aquele sorriso, aquele jeito espontâneo, ela é muito engraçada. O botox dela não dura nem 2 dias. A médica já falou para ela, Mônica, quando você ficar fazendo essa caretada para falar, seu botox não dura nem 15 dias. A doutora Jandira fala para ela direto. Ela chega, acho que você aplica botox vencido em mim, ela fala. Que não dura nada. Aí a Jandira, claro, você só fala. É um ser humano que dá prazer de ter por perto. E se tem uma coisa que ela amadureceu com o tempo, eu falo isso com todo o amor do mundo, ela sabe disso, que há mais ou menos uns 15 dias ela veio e me abraçou e ela falou assim, eu agradeço demais a você pelo meu crescimento espiritual, por tudo que Deus fez na minha vida através de você. E eu sabia que esse crescimento espiritual, por aquilo que eu sei dela, o crescimento espiritual que ela se refere é a capacidade que hoje ela tem de distinguir o que importa do que não importa. Porque apesar de ser tão especial e não ter espaço para não realização, teve um momento da vida que ela ficou perdida nela mesma, fazendo escolhas que não eram escolhas que Deus faria por ela, com ela. A gente se perde do caminho, né? A gente se trai.
Então Mônica estava se traindo muito. Ela estava tomando decisões e fazendo escolhas que machucavam profundamente quem ela era. E quando ela me abraçou e disse que cresceu muito espiritualmente comigo, do meu lado, eu sabia que ela se referia a essa percepção do tempo. E é isso, minha gente. Fazer aniversário, o que significa isso? É você perceber o tempo. É você olhar para aquilo que você já viveu, para aquilo que você já escolheu, e você ficar confortável diante de tudo que não deu certo, mas também diante de tudo que valeu a pena. É você olhar para a matemática dos seus dias, para a matemática da sua vida. Não sei quanto tempo você viveu, não sei qual é o seu número hoje, não sei quanto tempo você tem pela frente, isso é mistério. Mas você, nessa matemática, chegar à conclusão de que está pelo menos na justiça com você. Você está sendo justo. A sua relação com você está sendo justa, porque você está percebendo o tempo. Você não está se permitindo levar por todas essas tecnologias e pensar que todos nós achávamos que o Monsenhor Jonas Habib estava louco. Quando há 30 anos, numa pregação, eu ouvi esse homem dizendo: no futuro muito próximo, todos nós teremos um chip. Nós seremos rastreados. Nós receberemos tudo, todas as influências do mundo no chip que nós teremos. Todo mundo achou que ele estava louco. Há 30 anos isso. Eu estava nessa pregação. Ele dizia que era um movimento de modernidade que na época se falava muito, que chamava muito de nova era, lembra? Dentro da renovação carismática falava-se muito da nova era. Monsenhor Jonas dizendo que a nova era viria justamente para que o diabo pudesse nos acessar com muita facilidade, através de um chip. Eu achei que ele estava louco. Está aqui. O chip está aqui. Sim, o diabo pode me acessar por ele, para me retirar das pessoas que me amam, para me levar à traição, para me levar a uma exposição daquilo que eu tenho de pior, para me fazer ser deselegante com as pessoas, para eu ficar prestando atenção numa tela pequena que me priva do mundo que está à minha volta, ou então para me fazer ficar interessado por um mundo que não é meu, que não tem absolutamente nada a ver comigo, que não me enriquece em nada e que só me retira o tempo, que é o que a gente tem de mais precioso. Saramago, numa das últimas entrevistas que ele deu, num documentário lindo, ao final, vários repórteres ao lado dele. Um pergunta: Saramago, você já conseguiu tantos prêmios, você foi tão premiado, o que você ainda gostaria de ganhar nessa fase da vida? Ele parou, pensou e respondeu: tempo. Eu gostaria de ganhar tempo. É isso, minha gente. É a maior riqueza que um ser humano hoje pode ter, é tempo, viu? Para ler a obra que gostaria de ler, para estar no lugar que gostaria de estar, para poder fazer o que gostaria de fazer. Valorize o seu. Na rotina dura da sua vida, faça de tudo para você ter o seu tempo, para você percebê-lo, e percebendo você viver com a qualidade que você merece. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção e nos conceda a graça
de viver iluminados pela sua ternura, pelo seu amor e pela sua sabedoria. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Laia, 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 laia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!